A graça não é só a iniciativa de começar a salvação, mas ela é a ação completa da salvação. A graça e a paz do Senhor. Amém, coisa boa. Me sentindo na minha igreja, então. Pronto. Eu quero, antes de qualquer outra coisa, agradecer muito o pastor Carlinhos, pastora Suelen, pastor Silas, pelo privilégio, pela honra, pelo convite de estar aqui. Eu sei que essa igreja é muito importante na nossa cidade e essa igreja é muito importante na minha vida também, na vida da nossa igreja. Nossa igreja República tem 12 anos de vida e eu muitas vezes fui abençoado pela primeira, seja pela vida desses homens e mulheres que eu já citei, pastora Carmen, pastora Pati, tantas pessoas também que já vieram aqui ministrar e eu pude vir aqui para receber, pessoas da minha igreja já vieram receber aqui tantas vezes, a gente tem muita alegria da primeira igreja na cidade, ela é uma bênção muito grande e eu me sinto honrado de estar aqui de verdade, de verdade, de verdade. Então, antes de qualquer coisa, eu quero orar abençoando a vida de vocês, a vida dos pastores de vocês. Você pode se juntar comigo numa oração para abençoar os líderes dessa casa? Vamos lá? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor está agindo aqui nesse lugar. Há tantos anos, há décadas, o Senhor está aqui nessa casa, aqui na primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Deus, quando veio o tempo necessário, o Senhor deu um prédio novo, Senhor. E o Senhor tem abençoado e suprido eles de todas as necessidades. Nós abençoamos o pastor Silas, pastora Carmen, em nome de Jesus, abençoamos, Deus, pastor Carlinhos e Suelen. Obrigado, Senhor, por todos os líderes aqui. É uma honra muito grande a gente poder se reunir nesse lugar e para mim é uma honra poder repartir a palavra aqui. O meu pedido, Senhor, é que o Senhor tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós aqui, assim como o Seu Espírito já está falando conosco, assim como a Sua presença já está agindo, Deus, aqui no nosso meio. Nós pedimos que o Senhor aumente a Sua presença, libera a Sua voz, libera a palavra profética do Senhor aqui no nosso coração. Nós te amamos, nós te desejamos, Senhor. Nós queremos estar onde o Senhor está, nós queremos ouvir o que o Senhor está falando. Toma o seu lugar aqui na nossa vida, Senhor. Permite a gente fazer parte desse avivamento que o Senhor tem realizado, derramado nesses dias. Deixa que o Brasil, deixa que a primeira, deixa que Curitiba, a igreja do Senhor aqui faça parte desse avivamento que a gente tem ouvido, Senhor. A gente tem ouvido tanta gente falando, tanta gente indo, Deus. Deus, e a gente sabe que o fogo está se espalhando por outras universidades, por igrejas. Senhor, faz chegar aqui também, Senhor. Faz chegar até nós esse fogo, esse desejo, essa presença do Senhor que nos prende, que a gente não consegue ir embora, que a gente não quer ir embora, que a nossa agenda muda, que as nossas prioridades mudam, que a gente ganha uma disposição em comum para ficar diante de Ti. Nós pedimos, Senhor, derrama aqui esse avivamento, derrama em nós, permite a gente participar disso, Deus, do que o Senhor está fazendo nesses dias, Deus, no corpo de Cristo, ao redor do globo. Nós pedimos, Senhor, faz aqui nessa casa também. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Vem cumprir, Senhor, o que o Senhor prometeu. O Espírito derramado sobre toda a carne. Vem cumprir, Senhor. Cai sobre nós, Senhor. Senhor, nós não queremos algo feito por nós mesmos, produzido por nós mesmos, Senhor. O que a gente consegue fazer é muito pouco, Senhor. Mas nós queremos participar de algo que o Senhor, que é maior que nós, pode fazer. O que o Senhor está fazendo, nós queremos fazer parte disso, Senhor. Nós conhecemos já o poder do nosso ministério.
Nós conhecemos o poder da persuasão humana, conhecemos o poder do convencimento humano, conhecemos o poder das nossas mãos, mas nós queremos ver o poder das suas mãos, o poder da sua palavra, Senhor. Queremos ver o poder da sua ação. Quando o Senhor rasga os céus, quando o Senhor abre o zíper dos céus e o Senhor desce até nós, nós queremos ver, Senhor, o que é isso. Nós queremos participar disso. Nós queremos experimentar a sua glória, Senhor. Desnuda o seu braço entre as nações, que a sua glória seja vista aqui nesse lugar, que o nome de Jesus seja exaltado de uma maneira que nós humanos não conseguimos exaltar, mas que o próprio Espírito exalte o nome de Cristo nesse lugar, que o Senhor atraia e salve, que o Senhor reavive aquele que está decadente, aquele que está perdido, aquele que está cansado, aquele que nessa tarde mesmo está aqui, Senhor, precisando de um toque novo, de um renovo do Senhor. Aumenta a sua presença, Senhor. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Irmãos, eu tenho 45 minutos para repartir com vocês uma mensagem, e eu creio que eu tenho uma mensagem de Deus. Eu creio que eu tenho uma palavra profética para vocês nessa tarde. E vou pedir para que o slide seja colocado. Existe um tema para a minha mensagem nessa tarde, e o tema dessa palavra que eu vou repartir com vocês, o nome dessa mensagem é a mente do avivamento. A mente do avivamento. Existe uma mentalidade por trás do avivamento, existe um pensar por trás do avivamento, existe um jeito de organizar as ideias por trás do avivamento que a gente precisa entender, para a gente poder viver o avivamento, para que o avivamento permaneça, para que ele não chegue ao fim rapidamente. A gente precisa ter as ideias certas, a gente precisa renovar a nossa mente para a gente pensar como o Senhor está pensando. E eu quero começar, na verdade, fazendo um anúncio. Pode passar o slide? Eu vou pedir para você deixar, eu não sei se dá para deixar pelo menos em um. Eu estou vivendo um Milk Revival. No dia de hoje, as minhas filhas fazem 7 dias de vida. E eu estou pedindo uma transferência de unção de gêmeas aqui para o Carlinhos e para a Suela, para ver se a gente acerta um pouco, porque a gente vê que eles têm acertado bastante coisa. Então você tem à esquerda, mais branquinha e vermelhinha, a Sara, princesa, bem calminha, mama rapidamente e fica mamada. Eu descobri porque a expressão mamada foi inventada. Quando alguém está mamado, é porque terminou de mamar mesmo. E daí você pega aquela mão do neném que está assim duro, e você levanta e está. E a Sara fica mamada rapidinho. Mas a Luísa, meus irmãos, ela é Jacó. Luta com Deus e com os homens. Ela não termina nunca a mamada, e depois que termina, ela não quer dormir, ela quer lutar, ela quer clamar. Você põe a chupeta, ela cospe a cada minuto. Uma madrugada dessa, porque esse negócio de ter filho é para a gente ver a nossa carne como nunca vimos antes. Uma madrugada dessa, meus irmãos, eu estava com ela no colo fazendo dormir, e eu olhei e falei assim: por quê? Por que você não dorme? Então, eu estou vendo o avivamento do leite. É leite para todo lado, tudo é leite, tira leite, é hora do leite, e as meninas vomitam leite, baba leite, suja de leite. E é nesse momento que eu estou na minha vida. Eu estou de licença da minha igreja, mas quando recebi o convite do pastor Carlinhos, eu tirei 2 meses de licença. De vez em quando eu apareço lá, mas não tenho atribuições nesse exato momento. E quando o pastor Carlinhos me convidou, eu falei: deixa eu conferir com os meus patrões aqui. Falei primeiro com a minha esposa, né, quem manda mais. Falei: amor, você viu o convite para pregar lá, posso? Ela falou: pode, vai.
Mas pergunta para o conselho, falei, pode deixar. Falei com os presbíteros da igreja, falei, irmãos, eu não vou pregar na nossa igreja, mas recebi o convite para pregar em outra, vocês permitem? Eles, com certeza, pastor, vai lá, seja uma bênção. Então eu estou aqui e quero agradecer a minha esposa, que está em casa agora, com a minha sogra, cuidando das meninas, e agradecer a liderança da nossa igreja que me permitiu estar aqui. Então a gente vai falar sobre a mente do avivamento. Eu queria fazer, antes disso, uma retrospectiva do que foi falado nesses dias, que embora eu não tenha vindo aqui, eu assisti algumas mensagens pela internet. Então pode passar o slide novamente. A gente teve aí mais um. Na sexta-feira, eu lembro que ficou marcado, pode passar mais um slide, a palavra da Sorin, e sendo como uma palavra marcante o entendimento sobre a parábola do semeador. Quem aqui estava ou assistiu? Levanta a mão. Ok, maravilha. Vocês lembram disso ou não? E eu pensei, poxa, interessante. Entendimento é uma palavra-chave da mensagem que ela trouxe, que é você pegar o seu coração e a palavra de Deus e tornar eles um só. Você fazer com que a palavra de Deus entre dentro do seu coração, essa semente germine, gere entendimento. No sábado eu não vi a mensagem, mas eu vi um videozinho resumido, eu acho que era a pastora Thalita, falando sobre um carro alinhado. Foi isso mesmo, não foi? Que o carro precisa estar alinhado. Não sei se você já dirigiu um carro que não estava alinhado, ele fica saindo toda hora da faixa. Então a gente precisa alinhar o carro para a gente chegar no destino. E ontem, domingo, a Sorin também falou sobre a Terra Prometida, e ela disse que o tempo da Terra Prometida, para ela tem sido um tempo de muito trabalho, de devorar os gigantes, mas um estudo intenso da palavra, que Deus obrigou ela a voltar e fazer um doutorado. Falou, Deus, estou com 50 e poucos anos, o Senhor vai fazer eu voltar para estudar, o meu cérebro está mais devagar. E em tudo isso eu fui vendo alguns sinais daquilo que Deus já tinha colocado no meu coração. Entendimento, alinhamento, um tempo da Terra Prometida, um tempo de estudo, e essa mensagem já estava no meu coração, a mente do avivamento. Eu coloquei a mente do Espírito, eu errei mesmo no meu próprio slide, mas é a mente do avivamento. Eu quero falar com você sobre isso, e aqui a gente pode ver o que o Espírito tem dito a primeira IEQ nesses dias. Então, o que é avivamento? Pode passar uma definição de avivamento para nós. Pode passar mais uma vez. Avivamento é uma atividade soberana, espontânea e salvadora do Espírito Santo. Soberano porque Deus faz porque Ele quer e ninguém consegue impedir Ele. Espontâneo porque ninguém cronometra ou programa um avivamento para que ele aconteça. É na hora que Deus decide fazer, simplesmente acontece. Salvadora porque o Espírito de Deus começa a salvar as pessoas de maneira descontrolada. A gente pode evangelizar. Ninguém se converte. Quando o avivamento começa, as pessoas se convertem sem nem evangelização. E o que acontece no avivamento? É quando Deus transfere vida sobrenatural à igreja que está em coma. A igreja em coma, quase morrendo, trazendo um senso universal da presença de Deus. Ou seja, todo mundo percebe uma presença de Deus diferente no ambiente, não só na igreja, mas fora da igreja. Do lado de fora, geograficamente, na rua, na cidade, as pessoas crentes e descrentes começam a perceber que tem alguma coisa diferente no ambiente, e é a própria presença de Deus. E é como se Deus nos tomasse para dentro do seu lugar de habitação nos céus. Imagina isso, como se Deus pegasse a gente, como dizia o padre Marcelo Rossi, não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Lembra ou não? Essa parte não está errada, gente, está tudo bem. Eu vou citar muitas pessoas nessa tarde, muitos autores. Começamos pelo padre Marcelo. Então, o avivamento é isso, a gente não sabe se a igreja subiu ou se o céu desceu. É como se Deus nos tomasse para dentro do seu lugar de habitação nos céus. E a própria atmosfera fica encharcada com ele. Mas, gente, tem um versículo que você precisa tatuar no seu coração. O coração, no corpo, não vai fazer diferença. Mas no seu coração, se o Espírito de Deus tatuar esse versículo no seu coração, ele virá uma oração para você. Eu ganhei já.
não preciso falar mais nada, você não precisa lembrar de mais nada, que é o Salmo 110, versículo 3. Avivamento é quando acontece isso. O seu povo se apresenta voluntariamente no dia em que tu manifestas o teu poder. Todo mundo ficou sabendo do avivamento de Asbury, certo? Lá nos Estados Unidos, onde já não cabe mais gente dentro da capela, que tem 1.500 lugares, e você tem milhares de pessoas do lado de fora, e o povo está louvando do lado de fora mesmo. Por quê? Porque Deus manifestou o poder dele. E o que aconteceu é que o povo começou a voluntariamente se apresentar. Deus decidiu dar as caras. A gente não tem a palavra avivamento na Bíblia, mas a gente tem a ideia do avivamento. A gente tem um conceito de avivamento. A gente tem o que eu gostaria muito de apelar para que você abrisse o seu coração para entender. A gente tem uma teologia do avivamento. Existe uma doutrina do avivamento pelas Escrituras. É igual a palavra trindade. Não tem trindade na Bíblia. Não tem lá a palavra trindade. Não existe. Mas existe a ideia da trindade, a doutrina da trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas são Deus. As três pessoas merecem adoração. Você é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não tem um versículo que fala assim, é a trindade santíssima. Embora você tenha um versículo santo, 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 3 vezes santo, cada vez para uma pessoa da trindade. Mas você não tem a palavra trindade. E o avivamento é a mesma coisa. Mas a gente pode entender que todas as vezes que você lê o Salmo, e você vê o salmista dizendo assim, Senhor, por que o Senhor esconde a sua face de mim? Você já leu um salmo assim? Lembra de algum salmo assim? Por que o Senhor está se escondendo de mim? Por que eu não consigo ver o seu rosto? Quando me verei perante a face do Senhor? Alguém lembra desse? A face de Deus diz respeito à presença manifesta. A presença manifesta. Então o avivamento é quando Deus abre a portinha do céu, ele desce a escada, igual o sonho de Jacó. Quem lembra do sonho de Jacó? Jacó fugindo de Esaú, pode abaixar a mão, muito bom, estou gostando desse público interativo. Jacó põe a cabeça na pedra, dorme, e quando ele está lá, no sono dele da pedra, ele tem uma visão, e nessa visão tem uma escada que desce do céu, os anjos sobem e descem. Em João capítulo 1, Jesus fala que ele é a escada. Não sei se você já percebeu isso, o próprio Jesus fala, ele é a escada de Jacó, por onde os anjos sobem e descem. Então o avivamento, irmãos, é quando essa porta do céu abre, a escada abaixa, que é o próprio Jesus, e os anjos de Deus começam a subir e descer, trazendo as bênçãos, e uma atividade sobrenatural de Deus começa a acontecer no ambiente. Na linguagem dos Salmos é a face. É como se Deus estivesse o tempo todo assim, ó. Pensa que eu estou no lugar mais alto, a minha cara é gigante, do tamanho de uma montanha, e eu estou assim, mas tem um pano sobre minha cabeça, tem um véu, e é como se fosse arrancado esse véu, e o rosto de Deus é revelado e ele começa a brilhar num lugar, porque a palavra presença e face é a mesma palavra no Antigo Testamento. Então Deus revela a face dele, o rosto dele, a glória dele, a presença dele. E o que acontece é que o povo começa voluntariamente a se apresentar para esse lugar onde a presença dele está sendo manifesta. Salmo 110, versículo 3 é um texto sobre avivamento. Caminhando um pouco nos nossos slides aqui, o que o avivamento não é, e algumas outras coisas mais, ele não pode ser planejado. A gente não consegue planejar, vai ter um avivamento no dia 20 de fevereiro de 2023, na conferência do avivamento, ali vai acontecer um avivamento. Isso não acontece, gente. Não existe isso. A gente pode fazer uma conferência de avivamento, conferir informação, conhecimento sobre o tema, que é o que a gente está fazendo aqui, e buscando esse avivamento. Mas a gente não consegue marcar uma data de que ele vai começar e que dia que ele vai terminar, porque o avivamento é uma coisa que Deus faz. Mas o avivamento sempre começa com Deus atraindo o seu povo para crer nas promessas da aliança que ele fez e começar a clamar pelo cumprimento dessas promessas. Então a gente não marca a data, nem planeja o acontecimento, mas a gente sempre vai experimentar, ou sempre você vai ver na história que um avivamento aconteceu quando Deus começou a mexer com o coração das pessoas para elas crerem
que ele fez uma aliança, um compromisso com o seu povo, e que nesse compromisso ele promete se manifestar. O povo começa a crer nessas promessas e o povo começa a invocar o cumprimento dessas promessas. É sempre assim que o avivamento começa. Um avivamento também é imprevisível e incontrolável. A gente sempre tem surpresas no avivamento. Você não sabe o que vai acontecer. De novo, porque não é a gente que está fazendo, é o próprio Deus. O avivamento sempre tem data e endereço, mas não tem denominação. Por que a gente fala que ele tem data e endereço? Porque avivamento não é uma coisa assim que a gente não sabe se ele está acontecendo ou não. Você sabe se ele está acontecendo, porque é uma coisa que é totalmente divina. Deus reúne as pessoas e elas começam a experimentar essa manifestação da sua glória, e pessoas começam a ser atraídas, e não existe, embora haja a nossa organização para interagir com essa presença, né? Por exemplo, lá em Esbjerg eles começaram a alugar esses banheiros químicos, porque a gente precisa ter uma organização, né? Eu estava vendo uma entrevista ontem de um irmão que foi para lá, e eles estavam falando sobre isso. Olha, existe uma organização aqui, né? Nos Estados Unidos tem porte de arma, então tem uma segurança que para você entrar na capela, você não pode entrar com arma, você deixa a arma do lado de fora. Isso são providências que o próprio homem vai ter que tomar para interagir com a glória de Deus e com o avivamento. Então agora a gente precisa organizar quem vão ser os diáconos, quem vai ser o porteiro, quem vai cuidar, se surgir oferta, o que vai acontecer? A gente vai tomando providência, mas a gente não faz ele acontecer. Mas ele tem data e ele tem endereço, porque fica evidente que Deus está fazendo alguma coisa. Tudo bem até aqui, irmãos? Podemos continuar? Maravilha. Ok, então eu quero passar algumas passagens da Escritura com vocês, porque eu quero ajudar vocês a construir essa teologia do avivamento e ver como que existe uma promessa e existe precedente para a gente esperar um derramamento do Espírito. Pode passar o slide. Primeiro de todos é Números capítulo 11. É um texto lá da Antiga Aliança, no começo da nossa Bíblia. Tem um texto em que Moisés liberta o povo do Egito. Eles estão passando pelo deserto, o povo está reclamando demais, Moisés não está dando conta de lidar, a obra de Deus está tendo dificuldade de ser executada, a palavra precisa ser ensinada, o povo precisa ser pastoreado, e Moisés não dá conta. E Deus tem uma ideia. Deus fala assim: Moisés, chama 70 homens de caráter, 70 líderes que têm caráter íntegro, que não são amantes do dinheiro, que não são desonestos, e você reúne esse povo, e eu vou pegar do Espírito que está em você, e eu vou colocar sobre eles, eu vou distribuir o Espírito sobre eles. E o que acontece ali? 68 dos 70 vão. Eles vão para essa reunião com Moisés. Quando eles estão diante de Moisés, Deus pega o Espírito Santo que estava em Moisés e ele batiza os 68 no Espírito Santo. O texto fala que todos profetizam naquele momento, mas fala que isso nunca mais aconteceu. Isso mostra para nós que não era comum, era extraordinário. Não era todo mundo que profetizava, não era todo mundo que tinha o Espírito Santo, mas esse derramamento acontece. Moisés é instrumento do Senhor para uma transferência do Espírito de Deus. Só que o texto fala também que 2 dos 78 não foram, eles ficaram no arraial, ficaram no acampamento, na tenda. Não sei por que não foram, irmãos. Não sei se eles estavam com preguiça, se eles estavam comendo, né? Tinha que dar leite para as crianças lá, eu entendo como é que é, mas eles não foram, não conseguiram ir. Mas o que a Bíblia relata? Que eles não ficaram sem receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi até eles, lá na casa deles. Bom demais, né? A gente saber que o avivamento vem até nós, quando Deus presta atenção na nossa busca, no nosso caráter. Salmo 4 diz assim: o Senhor distingue o piedoso para si, Ele me ouve quando eu clamo por Ele. Deus trata de um jeito especial quem tem o coração totalmente voltado para Ele. E eu quero dizer para você, mesmo que você não vá lá no lugar que o avivamento está acontecendo, Deus vai dar um jeito de chegar até você. O Espírito de Deus vai te encontrar. Amém, irmãos? Então a gente tem uma primeira descrição disso, essa manifestação da presença, ou a gente pode dizer um batismo no Espírito Santo coletivo.
E quando há um batismo no Espírito Santo coletivo, a gente pode chamar isso de avivamento, um tipo de avivamento. Claro que avivamento tem diversas escalas. A gente pode dizer que é possível alguém experimentar um avivamento pessoal, paixão por Jesus, arrependimento do pecado, uma disposição de servir a Deus onde quer que seja, fazer qualquer renúncia que o Senhor peça para eu fazer, experimentando o poder de Deus agir na minha vida e me transformando. John Wesley falava que era a santificação. O Espírito vinha como uma segunda bênção para me santificar, e eu começava a experimentar o Espírito de Deus mudando tudo que existe dentro de mim. É um avivamento pessoal. A gente pode experimentar o avivamento numa igreja local. Uma igreja local pode ter um avivamento onde a maioria das pessoas da igreja é visitada pela presença de Deus de uma maneira extraordinária. Mas uma cidade também pode experimentar o avivamento. Deus pode fazer parar uma nuvem de arrependimento em cima de Curitiba. Eu tenho só 16 minutos? Meu Deus. Tá, o cronômetro do Netflix ali falou que é 16. Então, não parece o Netflix? Ele parece, né? Vocês estão, o pessoal da mídia está muito Netflix, hein? Copiando o design do Netflix. Deleta. Apaga o aplicativo. Irmãos, vamos lá. Então o avivamento pode vir sobre uma cidade. Deus pode parar uma nuvem de arrependimento numa região. Quem aqui já ouviu falar do avivamento da África do Sul? Alguém ouviu falar? Ele é pouco menos conhecido para a nossa geração, porque ele já faz um tempo. O líder conhecido foi chamado, está vivo ainda, Erlo Stigen. Ele era, se eu não me engano, um holandês, um alemão, e ele estava tentando fazer um trabalho no meio dos Zulus, e tinha vivido aquele resquício de apartheid, aquela coisa difícil, separação, brancos e negros e tudo mais. E o pastor Jeremias Pereira, o pastor Nicodemos, Augusto Nicodemos, eles foram lá na época do avivamento. E eles disseram isso. O pastor Jeremias Pereira descreveu desse jeito. Ele falou assim: você está indo de moto num lugar bem precário, pobre, e você está assim, mas que lugar que é esse que nós estamos indo? Que avivamento que é esse? Eu só estou vendo aqui mata, não estou vendo nada demais. E ele fala que de repente você passou para cá, você entrou debaixo da presença de Deus. Você pisou, geográfico, você veio para cá, não está sentindo mais. Espera aí, tem uma linha invisível aqui, que parece que eu entrei na bolha da presença de Deus. Está aqui. Porque o avivamento é sempre geográfico. Tem um lugar onde Deus desce, e Ele repousa, Ele fica lá. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus vai num lugar e Ele fica. Às vezes a gente tem visitação no culto, no acampamento, não tem? Um culto, você fala assim, meu Deus, o negócio está maravilhoso, o culto não acabava nunca, a gente nem queria ir embora. Já vivi isso também, mas isso não é um avivamento. Porque no avivamento Deus fica. Pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser anos, mas Deus vai num lugar e Deus fica. Próximo texto, nas escrituras que descrevem o avivamento, Atos capítulo 2, vocês conhecem muito bem, afinal de contas, vocês são pentecostais. Aleluia! Então aqui você tem duas marcas desse avivamento. Primeira coisa, um batismo no Espírito Santo coletivo, porque o Espírito Santo vem, 120 pessoas são enchidas do Espírito Santo, vem e línguas de fogo param sobre a cabeça deles, eles começam a falar em outras línguas. O teólogo Craig Kinner sugere que eles estavam cantando em outras línguas, e não só falando, eles estavam cantando. Porque se eles estivessem falando mesmo, Pedro não ia precisar pregar depois, para explicar. Mas Pedro vai depois fazer uma pregação explicando o que estava acontecendo. Então pode ser que eles estavam cantando em línguas. E acontece uma conversão de milhares de pessoas. Então perceba, o primeiro texto que eu peguei, ele fala de um batismo no Espírito Santo coletivo. O segundo texto é um batismo no Espírito Santo coletivo, mas muitas conversões. E a gente pode dizer que esse é o primeiro avivamento na nova aliança. E o terceiro, que eu acredito ser o maior avivamento do Novo Testamento, está em Atos capítulo 19, na cidade de Éfeso. E eu vou falar um pouquinho dele mais daqui a pouco, mais para frente. Mas o que acontece? Apolo era um mestre
que era muito versado nas Escrituras. A Bíblia fala que ele era poderoso na palavra e na argumentação. Ele passa por lá, faz alguns discípulos, fala de Jesus, mas ele era presbiteriano. E quando ele sai de lá, o que acontece? O apóstolo Paulo chega e diz assim: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles falam: nós nem sabia que existia o Espírito Santo. Ah, é que era presbiteriano. O apóstolo Paulo vem e põe as mãos sobre eles e 12 pessoas recebem o Espírito Santo, começam a falar em línguas e profetizar. E o apóstolo Paulo passa 2 anos ensinando todos os dias a palavra de Deus. E Deus começa, no decorrer desses 2 anos, a realizar milagres extraordinários. Milagre já é extraordinário, não é? Mas a Escritura fala que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Porque a presença impregnou até o avental que Paulo usava para fazer as redes. E daí os caras pegavam o avental e levavam lá. Punham o avental no enfermo, o enfermo ficava curado, os demônios saíam correndo. Por quê? Porque o avamento é a presença tangível de Deus. Deus desceu, dá para encostar, está diferente. O ar está mais pesado, você já sentiu isso? Está difícil respirar. Então você tem, pode voltar para outro slide lá. Você tem um batismo coletivo no Espírito Santo. Você tem milagres extraordinários, mas você tem também muitas conversões. Atos 19, mais um avivamento. Vamos para mais alguns textos, pode passar o slide. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, porque eu quero que você acompanhe o clamor que existe nesse texto. Esse é um dos textos mais importantes, na minha opinião, sobre avivamento. E eu quero que você entenda por que eu estou passando por vários textos na Bíblia, porque eu quero que você entenda que a Bíblia promete para nós, é para a gente ler a Bíblia e ter expectativa de viver um avivamento. Isaías 63, versículo 7, e eu quero que você preste atenção toda vez que a palavra gloriosa aparecer. Eu não sei na sua versão, mas na versão revista e atualizada, ou nova Almeida atualizada, ou talvez revista e corrigida, vai aparecer a palavra glorioso várias vezes. Isso diz respeito à glória, a extraordinário, a sobrenatural. Olha o versículo, vocês usam NVI? Vamos ver. Tem glorioso, então vamos continuar. Versículo 7, celebrarei as misericórdias do Senhor e os seus gloriosos feitos. Gente, glorioso feito, a glória de Deus, o brilho da presença de Deus atuando no meio do povo. Eu vou falar da bondade do Senhor e dos gloriosos feitos, o que a glória de Deus fez, por tudo que o Senhor fez por nós, sim, de quanto bem Ele fez a nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. A gente vai ler o capítulo inteiro, pessoal do slide, só para você ficar atento aí. Versículo 8, sem dúvida, eles são o meu povo, Deus disse, são filhos que não me vão trair, e assim Ele se tornou o salvador deles. Então o que Deus diz sobre nós? Sem dúvida, vocês são meu povo. Por isso eu vou fazer atos gloriosos no meio de vocês. Por isso eu vou operar gloriosos feitos no meio de vocês, porque vocês são meu povo. Versículo de número 9. Em toda a aflição do seu povo, Deus também se afligiu. Que é um pai que se compadece dos seus filhos. E o anjo da sua, o quê? Presença os salvou. Em seu amor, em sua misericórdia, Ele os resgatou. Foi Ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Irmãos, olha essa descrição de como Deus se relaciona com o seu povo de perto, porque Deus tem uma aliança com seus filhos, Ele tem um compromisso com a sua gente. E Deus entra e Ele participa e Ele intervém nas situações da nossa vida. Pode passar. Apesar disso, os filhos rebeldes de Deus se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, Ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles.
Você já lutou com Deus? Você já quis uma coisa que Deus não queria para você e você ficava insistindo para que aquilo desse certo e não dava certo? Já, né? Aí deu tudo errado na sua vida profissional, deu tudo errado lá na empresa, o namoro deu tudo errado, os seus planos de morar fora deu tudo errado, porque você estava lá, apagando o espírito, lutando, e Deus lutando contra você. Não, meu filho, não é aí, minha filha, não é por esse caminho. Deus lutou pessoalmente contra eles, por amor, verso 11. Então o seu povo, quando começou a lutar com Deus, recordou o passado, o tempo de Moisés e a sua geração, e começaram a perguntar: onde está aquele que os fez passar através do mar com o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo? Gente, presta atenção, olha a descrição de Isaías. Primeiro ele diz: Deus fez atos gloriosos. Ele interviu de maneira sobrenatural. Ele abriu uma janela do céu e desceu, tirou o povo do Egito, matou o exército do faraó, lançou as 10 pragas, abriu o mar vermelho, deu uma terra nova, tudo de maneira sobrenatural. Gente, ninguém fez protesto para poder sair do Egito. Eles não saíram para a rua para protestar, Deus fez. Não foi uma arquitetação humana, foi uma intervenção divina. Só que o que acontece ao longo da história, o nosso coração se afasta do Senhor. E quando a gente começa a lutar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo luta com a gente, chega um determinado momento que a gente começa a experimentar a ausência de Deus. E a gente começa a pensar nas histórias que a gente ouviu contarem do que Deus fez no passado. Das operações miraculosas, das curas, do arrependimento, da libertação, da transformação de família. A gente começa a ouvir essas coisas, a gente começa a se perguntar: cadê o Deus que fez aquilo tudo lá atrás e não faz na minha vida? Aqui começa a busca do avivamento. Olha Deus atraindo o coração do seu povo, para começar a falar assim: mas eu quero viver aquilo que eu leio na Bíblia. Você já fez essa oração? Você já falou isso para Deus? Deus, eu quero esse negócio. Eu leio isso aqui, eu quero isso para mim. É isso que o povo começou a fazer. Pode passar versículo 12. Cadê o Deus que com o seu glorioso braço esteve à mão direita de Moisés? Glorioso, a glória, intervenção sobrenatural de Deus. Dividiu as águas diante deles para alcançar um nome eterno. Pode passar, verso 13. E Deus os conduziu através das profundezas do mar. O povo começa a perguntar: cadê Deus? A gente não está vendo aquilo que a gente leu acontecer na história. Isso é história, mas não acontece aqui. Irmãos, muitos de nós temos uma relação assim com a Bíblia. Ou a gente joga o que a gente lê na Bíblia para o passado e fala assim: não, isso aqui aconteceu lá atrás. Ou a gente pega e joga tudo lá para o futuro. Aí quando Jesus voltar vai acontecer. Isso aconteceu em João capítulo 11, quando Jesus vai na casa de Marta e Maria. Lázaro está enterrado, Marta está chorando, e Jesus fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. E daí a Marta fala assim: Senhor, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Irmão, Jesus estava falando que era no último dia? Não, ele ia ressuscitar o Lázaro naquele dia mesmo. Muitas vezes a gente faz isso com a palavra, a gente joga ou lá para frente ou lá para trás. E existem promessas do Senhor para nós hoje, no tempo de hoje, que Ele quer fazer hoje, que Ele quer agir hoje. Como cavalo em campo aberto, eles não tropeçaram. Vamos caminhar, vai lá. Como o gado que desce a planície, foi-lhes dado descanso pelo Espírito do Senhor. Quem quer receber um descanso sobrenatural do Espírito Santo aqui nessa tarde? Foi assim que guiaste o teu povo para fazer para ti um nome glorioso. Então o povo começa a recordar a intervenção sobrenatural, um avivamento que Deus fez na história de Israel. E daí a gente chega no versículo de número 15. Olha dos altos céus da tua habitação elevada, santa e gloriosa. O que o povo está dizendo? Onde é que Deus está aqui, segundo esse texto, irmãos? Onde Deus está? Segundo essa oração, Deus está lá em cima, Deus não está aqui embaixo. Essa é a oração do avivamento. Deus desce aqui, rasga o céu e desce aqui.
A oração de avivamento é essa, onde eu começo a perguntar: Deus, o Senhor que está em cima, o Senhor pode fazer o favor de descer? Porque o Senhor desceu lá atrás, na história de Israel. Por que o Senhor não pode descer agora? Eu li o que o Senhor fez, e o meu coração ficou agitado, cheio de esperança. Olha dos céus, aí em cima, a habitação elevada do Senhor. Onde estão o teu zelo e o teu poder? Retiveste a tua bondade e a tua compaixão, e elas já nos faltam. Está percebendo? Irmão, se a gente não tem visto a glória de Deus, intervenções divinas na nossa vida, a gente precisa reconhecer. Existe mais misericórdia de Deus para ser derramado sobre nós. E a gente pode falar: Deus, por que o Senhor está retendo a sua mão? Por que o Senhor está retendo misericórdia? Por que não tem mais gente se convertendo? Por que não tem mais transformação acontecendo? Por que eu não me sinto mais alegre na sua presença? Por que eu não te amo mais? Por que é tão difícil ser santo, Senhor? Não retém sua misericórdia, Deus. Não retém a sua mão. A minha versão da Bíblia fala no verso 15: estás retendo a ternura do teu coração? Irmãos, como filhos, nós temos permissão de Deus para chegar ousadamente diante do trono da graça e falar: Deus, você está retendo a sua ternura comigo, que sou seu filho? Por que o céu não está aberto sobre mim? Por que eu ainda me sinto tão longe de você e não me sinto seu amigo? Vamos continuar, verso 16. Ao mesmo tempo, essa oração de avivamento, ela reconhece quem é Deus e como Deus nos ama. Entretanto, tu és o nosso Pai. Abraão nos conhece, Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso Pai, e desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. A oração de avivamento vai dizendo: Deus, o Senhor não está aqui, mas o Senhor disse que o Senhor é nosso Pai. O Senhor está retendo a sua misericórdia, mas o Senhor fez uma promessa de que o Senhor participaria da nossa vida. Deuteronômio 32, 20 fala que não vai ter doença no meio do povo se o povo não abandonar o Senhor. Deus faz múltiplas promessas de proteção extravagante no meio do povo. Então eu preciso começar a lembrar, falar assim: Deus, eu quero cumprimento dessa palavra, eu quero viver isso aqui na minha vida. Eu reconheço que eu não estou vivendo e eu quero viver. Amém, gente? Senhor, porque nos fazes andar longe dos teus caminhos, endurece o nosso coração, para que não tenhamos temor de ti. Quem é que sente que precisa ter mais temor de Deus? A Escritura fala: você tem que temer e tremer. Quando foi a última vez que você tremeu lendo um texto da Bíblia? Você começou a tremer, você falou assim: meu Deus é muito grande. Essa é a pergunta: Deus, por que eu não te amo mais? E a oração é: volta. Você pode dizer isso comigo? Fala: Senhor Jesus, volta, por amor dos teus servos, por amor das tribos que são a tua herança. Volta, rasga os céus e desce, porque eu sei que eu sou uma herança de Cristo. Eu sei que o Senhor me separou para me ofertar a Cristo. Então rasga os céus e volta, como o Senhor fez na antiguidade. Pode caminhar, vamos lá. Senhor, por pouco tempo o teu povo possuiu o teu santo lugar. Depois os nossos inimigos pisotearam o teu santuário. Verso 19: somos teus desde a antiguidade, Senhor, mas aqueles tu não governaste, eles não foram chamados pelo teu nome. E daí a gente chega no 64, verso 1. Ah, se rompesses os céus e descesses. Ah, se fendesses os céus e descesses, e os montes tremeriam diante de ti. Verso 2: como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Irmãos, isso é a presença gloriosa de Deus começando a alterar a matéria física. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti.
Amém, irmãos? Nós temos um Deus que desce do céu. A gente sabe que uma das maneiras que Deus respondeu Isaías 64:1 foi com a encarnação de Jesus. Porque essa oração foi respondida, porque Cristo rasgou o céu e desceu. Mas teve uma outra vez em que essa oração foi respondida, quando Jesus foi batizado, porque a Bíblia fala que o céu se abriu e o Espírito desceu como forma de pomba. E a gente sabe que em Atos 2, essa oração foi respondida, porque o Espírito Santo desceu e a promessa de Joel se cumpriu. Agora, quantas vezes mais Deus repetiu isso? Porque quando Pedro está pregando na casa de Cornélio, em Atos capítulo de número 10, isso acontece de novo. E no meio da pregação de Pedro, o céu se abre, o Espírito Santo cai sobre o povo. E todos começam a profetizar e falar em línguas, e Pedro fala assim, puxa vida, aconteceu com os gentios a mesma coisa que aconteceu com os judeus. Múltiplas vezes o Senhor abriu o céu e desceu. Nós podemos orar a mesma coisa de novo. E a gente ora diferente quando a gente ora sabendo que a gente está orando uma promessa. A gente ora diferente quando a gente sabe que a gente está falando uma coisa que Deus disse que Ele ia fazer. Que daí você está falando assim, Deus, foi você mesmo que falou que ia fazer isso aqui. Faz. Faz. Mais um texto. Eu não vou ler o Salmo 78 por causa do tempo. A gente não tem tempo. Mas tem, acho que lá pelo final, versículo de número 30, 50, se eu não me engano, vai ter uma descrição de Deus que você não acha em nenhum outro lugar da Bíblia. Que ele fala assim, que Deus despertou como um guerreiro bêbado e enfurecido. Descontrolado. E ele pede isso, Senhor, faz isso de novo. Desperta. E vem furiosamente esmagar os nossos inimigos. Descontroladamente. Como um guerreiro embebedado e furioso. Violentamente. Vem sobre nós, Senhor. E um outro texto, Atos 3:20, que é um texto pregado com muito carinho por um pastor que viveu um avivamento na Escócia, que é Robert Murray McCheyne. E ele teve um avivamento na igreja dele. E esse texto fala assim, cada um de vocês se arrependa e seja batizado, para que os seus pecados sejam cancelados, e que venha da presença de Deus tempos de renovação, até que do céu seja dado o Cristo. McCheyne acreditava que esse texto era uma promessa de avivamento, que se eu me arrependo dos meus pecados, o Senhor manda da presença de Jesus tempos de renovação, tempos de refrigério, tempos de avivamento, e que essa deve ser as nossas duas grandes esperanças. Se a gente tiver uma teologia boa, se a gente tiver uma fé bem firmada na palavra, o crente tem que ter duas grandes esperanças. A primeira é tempos de renovação da presença de Jesus. E a segunda é que o próprio céu entregue o Rei Jesus. A igreja precisa viver com duas esperanças claras. Um avivamento pode romper. E a outra esperança é, Jesus voltará. Mas crer no avivamento não é apenas fruto de entusiasmo burro. Não é só emocionalismo. Não é só um negócio assim que para você fugir da realidade. Mas está fundamentado na palavra. A própria palavra nos garante. E eu teria muitos outros textos, mas eu quero ficar por aqui. Ok, eu descrevi o avivamento, a maior parte da minha mensagem. Mas agora eu quero dizer o que eu creio que o Senhor tem dito para mim. O que o Espírito tem dito para mim. Porque desde que eu me converti, essa se tornou minha obsessão. Eu me converti aos 14 anos no acampamento de carnaval. Hoje faz 18 anos que eu nasci de novo. Estou chegando à maioridade hoje. E
Eu saí do retiro com muita fome de Deus. E eu fiquei naquela coisa, parece que acabou, como é que faz para voltar? E não conseguia voltar. E o meu pastor, na época, me deu um livrinho, chamado Heróis da Fé. Quem já leu esse livro? Um livrinho que fala dos avivalistas. E basicamente é um livro de 200 páginas, que fala de 10, 20 mini biografias, e todas falam a mesma coisa. Que os caras oravam 5 horas, 8 horas por dia. Aí você dá isso para um adolescente, você estraga ele para sempre. Eu comecei a me trancar no quarto e falei, então é isso, 1 hora por dia. Eu vou orar 1 hora por dia. Gente, eu não tinha nada para falar. Eu só pensei, eu vou fazer uma lista de todas as pessoas que eu conheço e eu vou falar, Jesus, abençoa o meu pai, abençoa a minha mãe, abençoa esse, abençoa. Eu chamava os caras pelo apelido, abençoa o gordo, abençoa o sapo, abençoa não sei quem. Aí 15 minutos, eu falei assim, não, mas eu vou ficar aqui. Pela graça e só pela graça e só pela graça, o Senhor me deu um espírito de oração. E a partir dali eu comecei, pela graça do Senhor, permanecer nesse lugar. Eu quero falar pela graça porque eu não consigo reproduzir. Hoje eu não consigo mais fazer isso. Mas na minha cabeça eu decidi, eu vou aumentar 1 hora de oração por ano, por dia. Até que eu cheguei nas 5 horas por dia. 5 horas por dia dentro do quarto orando. E eu comecei a ter experiências com o Senhor. Meu coração começou a transbordar. Eu abri a Bíblia e eu entendi a Bíblia. Eu odiava ler. Quando eu era pequeno, meu pai me deu um castigo, algumas vezes desse jeito. Ele me trancava no quarto, colocava uma pilha de gibi e falou assim, você vai ler hoje. Eu não li, irmãos. De tão ruim que eu era. Eu sou ainda, mas eu era pior. Eu odiava ler. Eu comecei a querer ler a Bíblia. Porque esse tempo em oração, o espírito da oração, é o espírito que escreveu a Bíblia. E eu comecei a ter fome da palavra. E eu abria e eu entendia, eu começava a escrever as coisas. Eu falei, eu quero pregar, quero falar para os outros disso aqui que eu entendi, eu não entendi. O Espírito de Deus começou a dar vida para a Escritura. Eu queria passar a noite acordado orando. Eu saía para a rua, eu abraçava os mendigos, eu falava assim, eu preciso falar de Jesus para todo mundo, está queimando dentro de mim. Fui para o seminário, com 20 anos, tive a oportunidade de plantar uma igreja, e eu decidi, é isso que eu vou fazer, eu vou ensinar todo mundo a orar. Primeira Páscoa, eu tinha 20 anos de idade, plantando a igreja. Nossa primeira Páscoa, eu falei, já sei gente, nós vamos fazer 3 dias de jejum, orando, num porão, que era onde era a igreja. E o povo, eu não sei, o povo acreditou. Gente, um frio, a gente botou lá a gente estava tudo em cobertor, aquecedor ligado, mas como que você ora o dia inteiro? Não sei, vamos ficar, eu vou fazer o que eu faço no meu quarto, só que é diferente, a sua oração particular de uma oração coletiva. Não dá para você falar 4 horas com um monte de gente, as pessoas têm que orar também. Enfim, eu sei que eu decidi que era isso que eu queria plantar uma igreja onde eu ensinasse as pessoas a orar. Mesmo que eu não saiba orar, mesmo que ninguém saiba orar como convém, porque o próprio apóstolo Paulo disse que ele não sabia, então não vou dizer que eu sei, mas esse era o meu desejo. Eu quero ensinar as pessoas a terem intimidade com Jesus. E fato foi que, nesses 12 anos, isso continua sendo nosso objetivo como igreja. No entanto, irmãos, quero relatar um pouco aqui desse testemunho. O Senhor me fez nascer presbiteriano, não foi uma escolha minha, fui predestinado para ser presbiteriano. E aí o que aconteceu? O Carlinhos também. Só que aí depois ele usou o livre-arbítrio para sair da... e veio para quadrangular. Mas vai, que a soberana mão de Deus vai te puxar. Tô brincando, fica aqui. Não, o Carlinhos está abrindo a porta para os presbiterianos entrar, não tira ele daqui não. Irmãos, Deus me fez crescer, nascer numa denominação que exalta muito o ensino. E eu sempre pensava, tá bom, a gente já estuda bastante aqui. A gente precisa do fogo. A gente precisa do poder. A gente precisa da glória. A gente precisa da manifestação. A gente precisa do Espírito. Tem muita palavra, maravilhoso, muita teologia. E a minha vida toda eu sempre senti no meu coração que eu queria ser o Santo Antão. Eu vou explicar.
Na história da igreja tem um homem chamado Atanásio. Ele era um diácono. E ele foi um dos primeiros que lutou contra a heresia de que Jesus não era Deus. Ele foi um dos primeiros que falou sobre a natureza de Jesus. Jesus é 100% homem, ele é 100% Deus. E ele ficou conhecido na história da igreja por causa disso. Porque ele debatia com os hereges e falava, não, Jesus não é só um espírito desencarnado que apareceu para a gente. E falava, não, Jesus não é só um humano qualquer, ele é Deus, ele não é só um profeta, ele é o próprio Deus. Só que na história a gente vê que Atanásio, de tempos em tempos, ele ia visitar o primeiro monge do cristianismo. O primeiro que é considerado o pai dos monges, que é Antônio, ou chamado de Antão. E Antão era alguém que vivia como um ermitão, isolado. E ele viveu décadas assim, até que ele decidiu abrir uma escola de profetas, onde aqueles que queriam também se consagrar inteiramente para a oração pudessem ser discípulos dele. Só que Antão não vivia no meio do povo, ele vivia lá. E Atanásio escreve a biografia dele. Ele comia umas 2 vezes por semana só. Vivia de jejum, vivia na presença do Senhor. E ele tem revelações do Senhor. E a devoção dele era muito intensa. Só que quando a igreja estava em decadência, era tipo o profeta Elias. Porque o profeta Elias é a referência do movimento monástico. O que acontecia? Ele saía do deserto, enviado por Deus por uma revelação, e ia até os pastores e líderes da igreja para pregar arrependimento para os pastores e para a igreja voltar para o caminho do Senhor. Mas ele passava a maior parte do tempo no deserto. Atanásio era o cara da cidade, era o teólogo, era o pregador, estava sempre na igreja. O Antão estava sempre separado no deserto. Só que Atanásio precisava de Antão, porque Antão desafiava ele na devoção, desafiava ele na consagração. E eu sempre falei, Senhor, eu quero ser Antão, eu não quero ser pastor. E eu passei, posso dizer aí, 10, 11 anos falando, Deus, eu não quero ser pastor, eu quero só viver para orar. E eu lutei com Deus todo esse tempo, porque eu não queria isso. Com 17 anos eu falei, Deus, eu não quero casar, eu quero só viver para o Senhor. E Deus não deixou, Ele falou, você vai casar, eu vou te dar uma mulher, vocês vão cuidar de famílias quebradas, você tem um ministério com mulheres, você vai ter que casar. Então eu posso dizer, irmãos, que ser pastor e ser casado, e a vocação que eu tenho hoje não é o que eu queria, mas é o que Deus me conduziu para viver. O pastor Silas falou isso domingo de manhã. Alguém lembra disso? Sim. Ontem aquele falou assim, irmãos, eu sempre quis ser pastor dessa igreja desde pequeno porque eu amo essa igreja, mas eu estou em alguns lugares que eu não queria estar, e Deus me fez estar lá, mas por causa do Senhor a gente aceita o que Deus tem para nós. Irmãos, eu sempre quis ser Antão, mas o Senhor falou, não, você vai ter que ficar na cidade, você vai ter que ficar na igreja, você vai ter que estudar teologia, você vai ter que entender o que está acontecendo. E fato foi que uns 4 ou 5 anos atrás, a gente tinha experimentado uma renovação espiritual na nossa igreja, e a gente estava com 3 turnos de oração. Gente, uma igreja pequena, de 60 pessoas, 3 turnos, eu acho que era segunda, quarta e sexta, e a gente passava 2 horas orando lá, e a gente estava vivendo muito de Deus, experimentando profecia, experimentando um movimento, um despertamento do Espírito de Deus no meio do povo. Passaram-se alguns meses, eu comecei a perceber que o povo estava se esfriando. Só que, ao mesmo tempo que o povo estava se esfriando, essa galera que estava muito incendiada, estava começando a militar politicamente. O povo estava começando a brigar. Muita propaganda, story, postagem. Eu falei, tem alguma coisa errada acontecendo que eu não estou entendendo o que está acontecendo. O fato foi que muitas dessas pessoas depois deixaram a nossa igreja. E alguns deixaram a fé, inclusive. Mas o que aconteceu foi que nessa jornada, o Senhor começou a falar comigo e dizer, você precisa se interessar e estudar as coisas que estão passando pela cabeça deles. E eu lembro numa manhã de oração que eu ainda morava com os meus pais, não era casado. E eu estava sentado na sala, um louvor ligado, e o Espírito de Deus veio na sala, e eu comecei a chorar, e eu senti o coração de Deus, e o Senhor falou assim para mim, existe uma geração em crise por causa das universidades, por causa do humanismo, por causa da filosofia, em crise, e eles estão como ovelhas sem pastor. Você pode ser pastor deles? E eu comecei a chorar, e eu senti o amor de Deus e a compaixão. Falei, Senhor, o que o Senhor quiser, como que eu vou dizer não para o Senhor? E o Senhor falou, então você vai ter que estudar agora filosofia, você vai ter que ler coisas difíceis. E eu
E simplesmente naquele momento teve uma mudança no meu coração. Filosofia, política, eu não quero saber dessas coisas não. Deixa isso para lá. Nunca quis, mas naquele momento que a vocação veio, virou uma chave no meu coração. E ali eu falei, Senhor, mas eu quero avivamento, eu não quero ficar estudando coisa difícil. E o Senhor falou, mas esse é o seu lugar no avivamento. Irmãos, a gente não tem o lugar que a gente quer no avivamento. A gente participa do jeito que o Senhor nos posiciona no avivamento. Então, eu quero trazer uma mensagem agora, e eu vou caminhando para o final, a minha exortação, e eu creio que essa é a principal parte dessa mensagem. Pode passar, colocar o outro slide. Não, o outro mesmo, verdinho. A principal parte dessa mensagem é essa. O Senhor me levou a estudar filosofia, eu tive que ler um monte de coisa difícil, complicada. O Senhor começou a abrir portas para eu dar aula por aí, sobre alguns temas chatinhos até. E eu, Senhor, mas por quê? Por quê? Porque o Senhor, porque você precisa entender o que eles estão passando, o que eles estão pensando. O avivamento vai ter que passar por isso. Quando foi 2 semanas atrás, eu estava em casa, orando pela mensagem que eu ia pregar aqui. E aí eu vi uma postagem no Instagram do Dr. Michael Brown. O Michael Brown é um teólogo que participou do avivamento de Pensacola, o avivamento de Brownsville, na Flórida. Em 1994, teve o avivamento de Toronto, lá no Canadá, com Randy Clark, na Igreja Vineyard. E teve um avivamento também numa Assembleia de Deus, na Flórida. E nesse avivamento de Brownsville, as pessoas ficaram por anos tendo culto das 7 da noite até as 2 da manhã, todos os dias. Se eu não me engano, eles descansavam na segunda. Mas simplesmente pessoas do mundo inteiro voaram para lá, meio parecido com o que a gente está vendo agora lá em Asbury. As pessoas indo para lá, e a ênfase do avivamento era arrependimento, conversão, deixar pecado. O Corey Russell já pregou aqui, quem lembra dele? Lá do IHOP. O Corey Russell conta que quando ele foi nesse avivamento lá de Pensacola, o Michael Brown, ele orava pelas pessoas e elas voavam a 4, 8 metros de altura e caíam no chão. E tipo assim, ele voou e ele falou que não sentiu nada. Tipo, ele voou 8 metros de altura e caiu no chão e não machucou. Mas a presença do amor de Deus veio sobre ele. Então eu abri o meu Instagram, esse é o Michael Brown, ok? Um dos principais líderes desse avivamento de Brownsville. E eu vejo o lançamento do novo livro dele. E o nome do livro dele é Vamos lá, meu Deus. Achei. O nome do livro é Por que tantos cristãos têm abandonado a fé? Respondendo ao movimento de desconstrução com a verdade inabalável e eterna. Naquele momento o Senhor confirmou no meu coração. Esse cara escreveu um livro chamado Avivamento ou Morte. Ele escreveu um livro chamado Fogo Nunca Dorme. Sonda-se que é daí que o Alessandro Vilas Boas fez a música. E agora ele estava escrevendo um livro dizendo por que tantos cristãos têm abandonado a fé, respondendo ao movimento de desconstrução da verdade. E ali o Espírito Santo falou comigo. O que o Espírito tem me dito? Avivamento passa por combate a falsos ensinos hoje, que precisam ser explicados na igreja e combatidos. E o Senhor falou na hora comigo. É isso que eu estou falando com o corpo de Cristo global. Escute o que o Espírito diz às igrejas. Ao redor da terra, o Senhor tem levantado líderes de avivamento para lutar contra falsos ensinos, heresias e confusões de filosofias, falando sobre gênero, falando sobre política, sobre expressões do nosso dia a dia que a gente nem percebe, nem entende, que está fazendo mal para a igreja. E se a gente quer viver avivamento, a gente tem que entender que a gente não precisa só do ministério apostólico, mas a gente precisa do ministério de mestre no púlpito. A gente não precisa só de apóstolo pregando e realizando sinais. A gente precisa de teólogos, de professores, fortalecendo os fundamentos da igreja. O maior avivamento do Novo Testamento em Éfeso começou com quem? Um teólogo, um mestre, Apolo. E depois a Escritura fala que o apóstolo Paulo passou 2 anos, todos os dias, ensinando doutrina, antes do avivamento acontecer.
Se a gente não tiver fundamento na palavra, o avivamento vai morrer. Você sabe como é que o metodismo morreu? Já ouviram falar de John Wesley? John Wesley foi um avivalista e o metodismo morreu porque no metodismo teve muita expressão na Inglaterra, mas ele morreu porque aconteceu que em 1950, quem assumiu a liderança da igreja metodista foi um pastor que era teólogo liberal. Ele não cria que Jesus tinha nascido de maneira virginal, que Maria era virgem. Ele não cria que a homossexualidade era pecado. Ele não cria em um monte de coisa. E ele começou a desconstruir a verdade da Escritura. E isso fez com que o metodismo fosse caindo em descrédito e morresse. Alguém já ouviu falar do William Branham? Na década de 40, historiadores dizem que ele foi o homem mais usado em milagres desde os apóstolos. Desde os apóstolos. As pregações dele eram sobre arrependimento e conversão. Mas ele morreu no acidente de carro. Sabe por quê? Porque nos últimos anos de ministério ele fez duas coisas terríveis que nenhum pastor pode fazer, nem antes, nem durante, nem depois do avivamento. Primeiro, ele parou de preparar os sermões dele. Ele começou a pedir para 2 pastores prepararem os sermões que ele pregava. Ele falou: eu vou focar só nos milagres. Ele se afastou da palavra para ele mesmo. Eu vou focar só no poder. Vou focar só nas manifestações. Esse foi o primeiro erro dele. E o segundo erro foi que após ter deixado o zelo pela palavra, ele caiu numa heresia terrível. Sabe o texto de Malaquias 4 que fala assim que antes do dia do Senhor vai vir Elias. Sabe? William Branham começou a falar que ele era o Elias. Ele foi exortado várias vezes, ele foi corrigido várias vezes para deixar essa heresia. Gente, e ele morreu no acidente de carro. Advertidamente, você para com isso. Agora, por que esse cara morreu? Nas reuniões dele, irmãos, você já deve ter visto uma foto. Tem uma foto dele que ele está pregando e tem uma auréola em cima da cabeça dele. Enquanto ele pregava, aparecia a coluna de fogo lá do Egito, na igreja que ele estava pregando. Os milagres mais extraordinários. Mas o problema dele foi um problema hermenêutico. Acabou o avivamento. Acabou o próprio ministério dele. Agora em Asbury, eu acredito que existe um sinal profético do avivamento acontecendo numa universidade. Porque tem sido o lugar onde tantos jovens têm sido a sua fé devorada pelo humanismo, pelo falso ensino. E o Senhor Jesus decide esmagar a cabeça da serpente nas universidades. Vou fazer um avivamento dentro das universidades. Mas irmãos, não é só para Deus entrar na universidade, é para a gente. É para a gente se dedicar ao estudo. É para a gente entender. O avivamento passa pelo combate dos falsos ensinos. É isso que eu tenho ouvido o Senhor falar. Pode passar o slide, a gente vai caminhar para o final. Tem um versículo precioso para nós. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se ninguém acredita em verdade, o que adianta eu pregar arrependimento? Eu falo assim, se arrependa do seu pecado. A pessoa, não, pecado não existe. Arrependimento é só um negócio assim. Ah, beleza. A mensagem não entra no coração, porque o fundamento foi removido. Vocês estão entendendo, gente? O avivamento é essa manifestação da glória de Deus, que acompanha a verdade de Deus, a palavra de Deus, a doutrina de Deus. O Senhor confirmava a pregação através de sinais e maravilhas. A gente não pode só querer a experiência. A gente precisa da palavra. A gente precisa de boa teologia. Antes do avivamento sempre tem oração. Pode mostrar o slide. Durante o avivamento sempre tem manifestação gloriosa da presença. E depois do avivamento sempre tem missões. Mas o que é missões? É gente que foi tocado pela presença e pela palavra, diz: eu vou levar essa presença e essa palavra. Não é só presença, não é só poder. É eu me debruçar com a palavra e a palavra fazer aquilo que a Soreen falou. Ela brigar comigo e entrar no meu coração e mudar o que eu acredito e mudar o que eu penso. E eu começo a me arrepender. E
E o Senhor vai me transformando de dentro para fora. Então, como um presbiteriano que sou, eu sei que o Senhor me chamou para fazer não é o curso natural do presbiteriano. E com muito temor e muito respeito eu trago essa mensagem para vocês. Com muito desejo e pedido, Senhor, eu não quero soar arrogante de maneira nenhuma nas coisas que eu vou dizer. Mas, irmãos, nós precisamos estudar. Último slide. Jonathan Edwards viveu um avivamento de 10 anos na igreja dele. E ele é considerado, por muitos, o maior filósofo dos Estados Unidos. Eu quero dizer que o estudo precisa do Espírito. Não adianta só estudar, a gente precisa do poder da glória de Deus. Mas, irmãos, o avivamento precisa de teologia boa. O avivamento precisa de teologia boa. A gente precisa saber por que Deus está descendo e o que Deus quer fazer quando Ele desce. E esse é o alinhamento do carro que a pastora Thalita falou. É o alinhamento do carro. Eu sei quem é Deus, eu sei o que Ele está fazendo, eu sei quais são os propósitos de Deus, porque eu entendi aqui, eu estudei aqui. Amém, irmãos? E eu quero falar de novo, eu não queria saber disso. Eu falava, Deus, não quero. Deixa a filosofia para os outros, deixa isso para os outros. E Deus, não, porque eles estão fazendo isso sem o Espírito. Eu preciso de gente, do Espírito e da palavra. E eu quero dizer, irmãos, a vontade de Deus não é que essa igreja seja uma igreja só do Espírito, mas é que seja uma igreja do Espírito e da palavra. Então eu queria que nessa tarde, eu queria orar por você. 2 orações que eu quero fazer. A primeira oração é que você entenda que nada pode glorificar mais o nome de Jesus do que um avivamento. Esse é um meio extraordinário. A primeira oração é essa: Senhor, esvazie o coração de pessoas aqui, para que eles queiram apenas a sua glória. Que o Senhor te estrague para qualquer outra coisa. Não tem problema a gente querer outras coisas, sabe, irmãos? Não tem problema, eu quero uma casa melhor, eu quero um carro melhor, tá difícil, né? Eu tô com 2 neném agora, o carro não cabe mais nada agora. Preciso de um carro maior, Senhor. Mas a gente precisa ser como Jesus, porque Jesus falou assim: Pai, eu não queria passar pelo Calvário, mas assim, o que eu quero mais mesmo é a sua vontade. Então a minha vontade, ela fica em submissão à sua. Que seja feita a sua vontade, que não a minha. Então você pode ter vontade, se ela estiver submissa à vontade do Senhor. Que o maior desejo da sua vida seja ver a glória de Deus, ver um avivamento, o Senhor rasgando os céus, exaltando o nome de Cristo. E a segunda oração que eu quero fazer é conduzir você para perguntar: qual é o meu lugar no avivamento? Porque o Senhor pode te mandar fazer alguma coisa que não é o que você quer, mas em obediência a Jesus, falou: tá bom, Senhor, é isso que eu vou fazer, esse é o meu papel. Eu queria estar lá na frente pregando, cantando. Talvez você fosse: não, você não vai fazer nada disso, você vai ficar na porta, você vai sorrir, você vai abraçar as pessoas. Vamos colocar de pé, vamos orar.